Filipenses capítulo 3, eu quero falar nessa manhã conosco aqui sobre a questão de atitude. Preste bem atenção nessa palavra. Né? A nossa atitude, ela determina a nossa maneira de viver. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, a partir do verso 12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, o que é atitude? Atitude, ele é um sentimento interior expresso pelo nosso comportamento. Eu li a história, né, de um casal de avós, muito interessante. Né? Toda tarde o vovô, ele gostava de tirar uma soneca. E os netinhos, eles inventaram a moda, né? Falaram, vamos aprontar com o vovô. E eles foram, enquanto o vovô estava lá roncando, tirando a sua soneca, amarraram um pedacinho de queijo no seu bigode. E quando o vovô acordou, ele olhou para um lado e para o outro e disse, olha, esse quarto está fedorento. E ele saiu dali e foi para a cozinha. E chegou na cozinha, ele disse, poxa vida, mas essa cozinha também está fedorenta. E ele disse, eu vou sair, vou pegar um ar mais fresco, quem sabe. E quando chegou lá fora, sabe, ele disse, poxa vida, o mundo todo está, sabe, fedorento. Meus irmãos, isso é tão verdadeiro na vida. Sabe, quando nós carregamos queijo, entre aspas, na nossa atitude, o mundo inteiro parece que cheira mal, parece que nada serve, nada presta. Tem muita gente que só sabe ver defeito em tudo. Tem muita gente que só sabe criticar, às vezes, a igreja, não vê nada de bom na igreja. Só vê os defeitos, só vê os problemas. Às vezes você não vê nada de bom na casa, na família. Só sabe criticar o cônjuge, os pais. Sabe, só sabe criticar a escola, só sabe criticar tudo e todos na vida. Tem gente que parece que é assim, né? Está com um pedaço de queijo amarrado aí, né, debaixo do nariz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Teste a sua atitude. Você acha que seu mundo está te tratando bem? Se a sua atitude em relação ao mundo é excelente, você vai receber resultados excelentes. Se você se sente mais ou menos em relação ao mundo, sabe, o seu mundo ele será mediano. Mas se você se sente mal em relação ao mundo, você terá sempre respostas negativas. Olhe ao seu redor. Observe a conversa das pessoas que vivem vidas vazias, que vivem vidas infelizes. Você vai perceber que elas estão sempre gritando contra, sabe, a sociedade, que acham que estão querendo pegá-lo. As pessoas são vistas, às vezes, como inimigos, sabe? E gente que só quer te prejudicar, só quer te atrapalhar. Tem gente que só vê a vida como como uma encrenca. Só vê a vida, sabe, pelo lado da miséria, uma falta de sorte terrível. Às vezes, queridos, a prisão do descontente foi construída por suas próprias mãos. Ei, presta atenção nisso. Às vezes, a prisão do descontente foi construída pela sua própria vida. Deixa eu dizer para você, o mundo não se importa se nos libertamos da prisão ou não. Ele continua. Adotar uma atitude boa, uma atitude saudável com relação à vida, não afeta a sociedade como afeta você. E deixa eu dizer uma coisa para você, a mudança não pode vir dos outros. A mudança, ela vem de você, ela deve vir de nós. O apóstolo Paulo, ele tinha um passado terrível para perdoar. Quando ele escreveu a Timóteo, ele disse para Timóteo que ele era um dos principais pecadores. Mas, depressa, mas logo depois dessa conversa, ele ficou com um desejo profundo de conhecer a Cristo amplamente.
ele preencheu esse vazio? Ele não ficou lá esperando alguém simplesmente para ir ajudá-lo. Ele tomou atitude. Ele não ficou também olhando para trás, como diz o texto, colocando a culpa em todo mundo, no seu passado terrível. Paulo diligentemente, ele prosseguiu e ele diz para alcançar o alvo, para alcançar a Cristo. A sua unicidade de propósito, sabe, lhe fez dizer o seguinte: mais uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para frente, eu prossigo para o alvo. Tem muita gente doente porque só fica olhando para trás. Só fica reclamando do seu histórico de vida. Eu sou assim por causa de fulano, por causa de Beltrano, por causa da minha família, por causa daquele professor, por causa daquela escola. Eu sou desse jeito por causa do pastor. É por isso que eu ajo assim na igreja, por causa do conselho da igreja, por causa do meu professor da escola bíblica dominical. Ei, meus irmãos, nós somos individualmente responsáveis pelo nosso modo de ver a vida. A Bíblia diz que o homem, ele colherá aquilo que ele semear. Atitude e ação, meus irmãos, determina o que acontece conosco. Qual tem sido a sua atitude? Seria, meus irmãos, impossível estimar o número de empregos perdidos, as promoções, as vendas que não foram feitas, os casamentos arruinados por causa de uma atitude medíocre. Mas quase todos os dias, nós podemos ser testemunhas de pessoas cujos empregos são adiados e casamentos são apenas tolerados. São pessoas que desejam mudanças, mas as esperam do outro, do mundo, em vez de perceber que elas mesmas são responsáveis pelo seu comportamento. Deus, ele dá a você um desejo de mudança, de transformação, mas você precisa escolher agir de acordo com esse desejo. Meus irmãos, preste atenção na coisa. É totalmente impossível fazer com que todas as coisas elas se encaixem em nossa vida perfeitamente. Mas é possível fazer com que as nossas atitudes se encaixem. O apóstolo Paulo demonstrou isso quando ele estava preso em Roma. A atmosfera do seu confinamento era escura, era fria. Paulo estava na masmorra, Paulo estava aguardando, a sentença de morte. Ainda assim, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Filipos, declarando, com extrema sabedoria, e ele diz: alegrem-se no Senhor. Novamente eu vou dizer: alegrem-se no Senhor. O homem estava confinado, mas ele estava dizendo às pessoas para se alegrarem. Será que Paulo estava fora de si? Hein, Ana? Será que Paulo estava fora de si? Estão conversando aí, né? Preste atenção, meninos e meninas. Há oportunidades de a gente receber a palavra e de ter uma mudança na nossa história. Então aproveite o tempo. Paulo não estava fora de si, queridos. O segredo é descoberto mais tarde. No capítulo 4, verso 11 e 12, ele vai dizer: eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Olha só, queridos. A habilidade de adaptar, a vida, as circunstâncias. E essa habilidade de adaptar a sua atitude foi um comportamento aprendido. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não foi algo automático na vida dele. E uma vez aprendido, tornou-se natural um olhar positivo para a vida, mesmo numa circunstância adversa.
mesmo estando preso, mesmo sendo sentenciado. Ele está dizendo: alegrem-se no Senhor. E pela vida do apóstolo Paulo, nós sabemos que o homem contribui para criar, o seu ambiente mental, emocional, físico e espiritual, pela atitude que ele desenvolve. Que atitude você tem desenvolvido na vida? Tem pessoas, Danilson, que atitudes são totalmente negativas. Olha tudo por uma lente, pessimista. Pela lente da impossibilidade. Enquanto o apóstolo Paulo, ele está dizendo: olha, eu vou esquecendo das coisas que para trás ficam e vou para frente. Você agarrou aonde, meu irmão? Minha irmã, onde você agarrou no seu passado? E você anda lamentando, só chorando, só reclamando, só de cara feia. Você precisa de mudar, a lente da sua vida. Para você enxergar a vida de uma forma positiva, você tem uma atitude, uma ação, diferente da que você tem tido. Porque se você achar que todo mundo te trata mal, que todo mundo está te perseguindo, que ninguém te ama, gosta de você, é isso que você vai colher. A gente precisa ter uma atitude diferente, uma atitude bíblica. Eu prossigo para o alvo. Eu olho para frente. Olha, eu estou preso, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa habilidade de adaptar, a sua atitude, foi algo que Paulo aprendeu, e nós precisamos de aprender também. Para a gente não viver uma vida ácida, azeda. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus ele possa trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa ter uma atitude diferente, uma atitude positiva na nossa caminhada de vida, não apenas a nossa vida cristã, mas lá você no seu trabalho. E é óbvio que não dá para divorciar uma coisa da outra. No seu casamento, no seu emprego, na sua escola, em todo lugar, onde você estiver, em que circunstância você estiver. A nossa atitude, ela determina a nossa maneira de viver. Que nós possamos pensar nisso e mudar a nossa atitude. Ter uma atitude bíblica. Pensar biblicamente na nossa jornada, na nossa caminhada. Aqui desse lado, queridos, é inevitável que nós tenhamos lutas, problemas e adversidades. Jesus já disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Tem uma atitude boa. Esse mundo não é ausente de lutas, muito pelo contrário. Mas muito vai depender da atitude que a gente tem. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai querido, quero te agradecer e te louvar pela tua palavra e pedir a Deus que o teu Espírito venha aplicá-la ao nosso coração nesta manhã. E que o Senhor trabalhe, Pai, no coração de cada um de nós aqui com respeito à atitude. Ó Deus querido, nos ajude a tirar, ó Deus amado, entre aspas, esse queijo de debaixo do nosso nariz. Às vezes a gente olha, Deus amado, só vê tudo muito ruim. A casa está ruim. A igreja, a gente não consegue ver coisas boas. Ó Deus, olha para nós, ó Deus, e tem misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a ver a vida numa perspectiva diferente, abençoadora, renovadora. Eu peço, ó Deus, que o teu Espírito, através da tua palavra, ó Deus, possa nesta manhã trazer cura, trazer restauração para os corações aqui. Ó Deus, olha para nós com teu olhar de misericórdia. Abençoa-nos, ó Deus, o estudo da tua palavra nesta manhã. Ó Deus, derrama graça sobre a tua igreja. Fortalece, ó Deus, a noiva do Senhor. Que haja edificação, ó Deus, da tua igreja nesta manhã. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.